Bom, a prática para estabilizar a mente, que a maioria das pessoas hoje conhece como mindfulness, no budismo tibetano, algumas linhagens do budismo seria o shamatha. Basicamente, é um treinamento da mente para que a gente não, não reaja às nossas a forma com que as coisas aparecem para a gente. O que isso quer dizer? A gente se relaciona, na verdade, com o mundo da forma, né? Sejam situações, objetos, emoções, e a gente sempre está reagindo com atração ou aversão, né? Ou a gente está reagindo como o impulso de eu gosto, eu quero, ou eu não gosto e eu quero longe. Então, essa prática, basicamente, a gente treina a mente a ficar observando essas coisas aparecerem sem reagir, né? Uma linguagem um pouquinho mais, sei lá, é como se a gente estivesse observando que elas não têm a concretude que a gente acha que elas têm, né? Então, uma dor física que aparece, ela vai aparecer e você observa, você não reage. É muito normal as pessoas terem mania de pegar, tá coçando, já vou coçar, né? Que nem o pensamento que passa, eu já saio correndo atrás do pensamento, começo a conversar com ele. Essa prática, o grande objetivo dela é justamente a gente ficar numa posição de observador, dar um passo para trás e deixar as coisas acontecerem com uma postura de aceitação, né? A gente aceita que a coisa está acontecendo, a gente não vai brigar contra a coceira, a gente não vai brigar por pensamento não vir, a gente não vai brigar com nada. A gente simplesmente aceita e treina a mente a ficar quietinha. Que jeito que a gente faz para que a mente fique quietinha? Porque a natureza dela é o movimento, certo? Se concentrar nos sentidos do corpo, que normalmente a gente usa a âncora da respiração, mas a respiração é realmente, mesmo quando a gente fala se concentre na respiração, a gente está falando se concentre na temperatura do ar que entra, na temperatura do ar que sai, se concentre, perceba o ar entrando, perceba o ar saindo, né? Então, o que ancora a gente é o corpo, tá? Porque o cérebro, ele tem dois sistemas, que é um dos sentidos e outro da narrativa, e os dois não funcionam ao mesmo tempo. E a presença, de fato, a gente consegue quando a gente está nos sentidos. Óbvio que a gente não vai conseguir ficar 100% do tempo nos sentidos, mas quando os estímulos externos ou internos aparecerem, a gente tenta ficar concentrado. Se não conseguir, a hora que perceber que fugiu, né, tipo incômodo, fui lá e pus a mão, né, comecei a conversar com os meus pensamentos, a gente simplesmente volta a ancorar na respiração, que é a prática que eu vou fazer hoje, ok? Certo? Uhum. Certo. Alguém tem Certo. alguma dúvida? Nossa, foi Não. super clara, assim. Foi muito bom. É porque eu acho que para a maioria das pessoas que não tem a prática, fica mais fácil compreender, né, dessa maneira. Então, a concentração é na respiração, mas é no ato todo de respirar, né, no sentir a respiração. Tem pessoas que eu vi outro dia, não lembro se foi o Eckhart Tolle, ou algum dos mestres, falando que, não, foi o John Kabat-Zinn, que você vai se tornando a meditação, né? Porque é mais ou menos isso, você vai se tornando a respiração e com o tempo você vai treinando a sua mente a ficar flexível. Hoje, mais cedo, eu estava conversando com o que é mente flexível, gente? É aquela que não se agarra às coisas como se elas fossem muito concretas. Então, se eu, sabe, tiver um pensamento ruim, se eu me apegar a esse pensamento é porque eu estou julgando. Quer dizer, eu já falei pensamento ruim, né? Mas o que acontece? Toda vez que a gente julga alguma coisa, seja um estímulo interno ou externo,
a gente se apega, não tem jeito. Então, a única forma de fazer esse pensamento passar é falando, opa, estou julgando aqui, solta, né? Porque senão ele gruda mesmo, ele vai reagir a esse movimento de atração e aversão que é o natural da mente. Então, a gente vai treinando a mente a ser flexível, ela não ficar agarrada onde ela quer, sabe? Ela começa a entender, a gente começa a explicar para a mente que ela tem dono, entendeu? Não é um cavalo selvagem que pode ficar correndo para cima e para baixo do jeito que quer, tem dono e a gente começa, sabe, a domar esse animal, né? Que é muito lindo, muito forte, mas também carrega a gente meio à força às vezes, né? Então, eu vou conduzir a prática depois. Cezinha, se você quiser complementar alguma coisa, fica à vontade, né? E depois você pode explicar a sua prática também. Eu acho que a sua explicação ela foi bastante precisa, bastante objetiva, e eu acho que ela casa bastante, ela já dá entrada aqui para a introdução da meditação que eu tinha preparado. Então, se você me permitir, eu posso já iniciar aqui. Você não quer, você não quer dar uma explicaçãozinha dela? Pode ficar à vontade. Da meditação agora, né? Bom, boa noite para todo mundo. Eu não conheço, meu nome é César, eu sou estudioso do budismo há alguns anos, servi como monge, então eu tive essa experiência bastante profunda de dedicação para o budismo, e eu tenho um desejo, uma vontade muito grande de passar essa informação que eu consegui receber de uma maneira acessível, de uma maneira tranquila, para qualquer pessoa que chegue no conhecimento de qualquer pessoa, essa pessoa também tenha a convicção que eu tenho de que, sim, é possível que a gente atinja a iluminação em uma única vida, e isso só vai depender do nosso esforço, da nossa aplicação. Então, no mundo de hoje, na sociedade de hoje, é importante que a gente tenha representatividade de mestres e de pessoas e de professores de diversas tradições e que a gente se identifique com eles. E eu acho isso muito positivo, que existam diversos tipos de professores, diversas linhagens, não só budistas, mas que são pessoas que mostram com o exemplo delas onde que é possível chegar no caminho espiritual. Assim, explica o que é iluminação para quem não sabe, por favor. Muito pertinente, né? A gente definir o que é iluminação. A iluminação, a plena iluminação, é um estado de consciência, de despertar tão profundo, tão pleno, que a mente ela atinge a onisciência, além da libertação do sofrimento e das causas que nos prendem a esse sofrimento. Então, atingir a iluminação virou até um clichê na sociedade de hoje, né? O que seria atingir a iluminação? Seria ficar zen? Seria ficar numa boa? Também, pode ser. Mas, sobretudo, é uma experiência de plenitude da mente. É a gente conseguir usar a mente para em todas as camadas que a mente nos permite usar. E, além dessa experiência de plenitude, a gente rompe com qualquer grilhão, com qualquer amarra que nos prendem às causas das experiências de sofrimento que a gente tem na vida. Então, eu acho que atingir a iluminação na verdade, se redescobrir, remover qualquer tipo de mácula que te impede de experienciar a natureza iluminada que todo mundo carrega dentro de si. Por isso que eu tenho essa convicção de que é possível atingir a iluminação. Nós já estamos iluminados. A gente precisa reconhecer essa iluminação. E esse trabalho que o budismo faz é fornecer um veículo para que você trilhe esse caminho e remove as máculas que te impedem de perceber a sua própria iluminação, a sua própria potencialidade iluminada. Ok. Du, não é seu dia hoje, mas se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade também. Bom, uma coisa que é interessante disso que o César falou, né, de atingir o potencial, entender quais são as máculas,
no sábado a gente fez a meditação para que o pessoal chamou de ascensão na linha do tempo. E a gente acabou mostrando um gráfico do Dr. Hawkins das frequências emocionais e explicando que, óbvio, que tem algumas coisas, se você está com algum problema, se eu estou com algum problema, se a gente tem algum problema, seja ele qual for, de doença, financeiro, relacionamento, é porque a gente está atuando em alguma frequência que são de emoções um pouco mais densas, né? Medo, raiva, apego. E daí, justamente, essas emoções, normalmente, elas são frutos dessa questão da atração e da aversão que eu falei no começo. E é por isso que a gente também vai tornando essa mente flexível, né? Para que a gente não entre nessas frequências mais baixas com tanta facilidade. Em um determinado ponto, a gente também tem práticas que ajudam a gente a transformar a mente. Mas como muita gente naquele dia perguntou como fazer para manter uma frequência alta, além de meditar, né? Para quem tem a dificuldade de meditar no dia a dia, uma coisa se pegou com um pensamento que é um pensamento mais denso, de autocrítica, ou de crítica, de medo, seja lá o que for, fala, opa, né? Vamos transformar esse pensamento aqui agora, né? Qual que é o pensamento que eu preferia ter? Qual que é o pensamento que eu escolho ter nesse momento a respeito de qualquer coisa? Essa é uma forma da gente, no dia a dia, também poder estar observando a mente. Porque a meditação, ela é uma prática de treinamento da mente, mas é super importante a gente ter consciência do que a gente está pensando no dia a dia. E os pensamentos, muitas vezes, atravessam a gente, né? Sem a gente perceber. Então, é bacana se a gente conseguir, né? Não estou me sentindo bem. Observa o que é que está vindo na sua cabeça. Observa como está o corpo, né? E já faz a escolha de para onde você quer direcionar a sua mente, porque a mente é super poderosa, né? Isso no dia a dia. César, você quer começar a prática? Vamos começar a prática? Posso começar? Eu queria fazer uma introdução rápida, filosófica, para a gente se situar, como que funciona essa prática. Pode ser? Ok. Claro, claro. Tá. Eu vou tentar falar mais pausadamente, porque na verdade, uma construção de raciocínio que a gente precisa fazer para essa meditação. E se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma terminologia ou sobre algum termo ou expressão que eu usar, por favor, fique à vontade para perguntar, para me interromper. Fica legal essa didática, esse sistema da gente trocar uma ideia, de bater um papo mesmo. Então, quando a Cris me chamou para compartilhar algo, eu achei que era muito necessário repetir a experiência que eu tive da única aula que eu dei pelo Zoom, que era falando sobre transformar a diversidade num caminho para a sua própria prática espiritual, por causa dessa situação que a gente está enfrentando no mundo agora, da pandemia causada pelo coronavírus. E isso tem trazido sofrimento em diversas camadas, em diversos níveis para várias pessoas, tanto o sofrimento da própria doença, quanto o sofrimento do isolamento. Nem precisa dizer dos impactos financeiros que isso está trazendo para muitas pessoas e políticos, né? Então, a gente fica um pouco perdido de como é que eu vou reagir diante de tudo isso. E o budismo, como eu gosto de definir, o budismo é uma ciência da mente. Ele é uma técnica, uma grande ferramenta aliada para que a gente atinja a felicidade última, que seria essa iluminação que eu descrevi alguns minutos atrás, e também a felicidade agora, a felicidade momentânea. A gente precisa confiar numa mente feliz o tempo todo. E como que a gente vai fazer isso? Realmente é trabalhando a mente. Eu gosto muito de uma citação do Buda, que ele diz que todas as nossas ações, elas derivam de uma ação mental, tanto aquelas ações físicas produzidas pelo corpo, quanto as ações verbais, aquilo que a gente diz, ela deriva de uma postura mental. Essa postura mental é o que define se essa ação física ou verbal, ou uma ação mental, um pensamento,
ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo. E a definição disso nos textos budistas, ela está muito ligada com o quanto você consegue trazer de felicidade para todos os seres ou você prejudica esses seres. Então, a atenção que a gente tem que ter com a própria mente, a atenção que a gente tem que ter com o corpo, com a palavra, ela também tem que estar relacionada com os outros seres. Como que a minha mente se comporta diante dos outros seres? Como que a minha fala se comporta com os outros seres? Como que eu ajo com os outros seres? Então, essa meditação de transformar a diversidade como um caminho para a iluminação ou para a felicidade, ela é baseada num texto sobre o treinamento mental, em tibetano a gente chama de Lojong, escrito por um filósofo chamado Chekawa. E ele ensinou esse texto, que são várias técnicas de meditação, no momento de uma grande pandemia no Tibete, que era uma pandemia de hanseníase. E ele começou a ensinar essas meditações para os doentes que estavam já em estado terminal. Muitas pessoas se curaram, algumas pessoas atribuem essa cura ao processo de mudança de postura mental. E as pessoas, e outras pessoas que ouviam esse ensinamento, elas se sentiam tão tocadas por aquilo e a vida dela mudava. Porque ela também assumiu uma nova postura de pensamento de mente. Então, dentre as várias meditações que esse texto traz para a gente, transformar adversidades num caminho para a iluminação, ela depende do conhecimento do que é karma. Isso eu expliquei agora, são as nossas ações. Quando a gente experiencia uma situação de sofrimento, como uma doença ou como uma dificuldade financeira, dentro da ótica budista, isso significa que em algum momento nessa vida ou em alguma outra vida, a gente teve uma postura mental ruim. Então, nesse momento de amadurecimento desse karma, quando essa ação ela grava no seu disco rígido da mente uma marca e ela encontra uma condição propícia, ela amadurece, quando esse karma amadurece, a gente precisa ter o conhecimento e a maturidade espiritual de lidar bem com ele. A primeira vertente desse ensinamento, ele diz que quando a gente se deparar com uma situação adversa, a gente precisa reconhecer essa falha na nossa mente, que em algum momento produziu o karma que veio amadurecer dessa maneira. Mas o mais importante, se você não acredita em karma, não acredita que isso acontece, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar a nossa postura mental, para que daquele momento em diante a gente não produza mais esse karma. A outra vertente desse pensamento, ela diz que a gente precisa contemplar o sofrimento dos outros. Porque a partir do momento que a gente fica ensimesmado, que a gente fica preso dentro do nosso próprio egoísmo, dentro da nossa própria situação, a gente só está contribuindo para essas atitudes mentais que são o fato gerador das atitudes verbais e físicas ruins. Então, é muito importante a gente ter a conscienciosidade, a diligência de analisar o todo e não a si só. E aí, o Buda traz duas ferramentas para a gente usar nisso, que é contemplar as desvantagens do autoapreço ou do autoagarramento. Toda vez que a gente tem uma postura que é ensimesmada, que ela é preocupada apenas com o nosso próprio bem-estar, a gente seguramente vai ter uma postura mental negativa que vai gerar ações, falas e pensamentos negativos. E quando a gente contempla as vantagens de apreciar os outros, quando a gente reconhece nos outros a mesma natureza iluminada que a gente possui dentro da gente, a gente cria as causas para todo tipo de felicidade. A gente assume uma postura mental de altruísmo, de empatia, de solidariedade, de valores que são apreciados por qualquer sociedade e por qualquer doutrina religiosa ou espiritual. Então, a gente, tendo em mente as desvantagens desse autoapreço, desse autoagarramento, as vantagens de apreciar os outros e compreendendo a natureza dessa situação que amadureceu com uma experiência de sofrimento, a gente tem o conhecimento ou as ferramentas para poder lidar com essa situação e transformar essa adversidade como um caminho para a espiritualidade. Por exemplo, a gente está aqui nessa situação de
de pandemia, trazendo uma série de consequências negativas para todo mundo, mas algumas pessoas estão aqui agora, nós estamos aqui agora reunidos para discutir como que a gente pode lidar com isso de uma maneira melhor, e existem várias outras pessoas também oferecendo o trabalho delas, o conhecimento delas, para a gente transformar essa diversidade de uma maneira leve, de uma maneira construtiva. Então, com base nesse conhecimento, a gente vai fazer a meditação ligada ao mindfulness, para que a gente acalme a mente, para que a gente tenha uma visão não perturbada da nossa própria mente. E a gente vai fazer um treinamento tradicional em que a gente acostuma a mente a apreciar os outros. Então, é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Não, tô ok. Essa mente apreciativa, ela é super importante e ela não é muito óbvia. Por quê? Porque a gente precisa usar ela a hora que tá doendo, não é a hora que a gente está com amorzinho, né? Então, às vezes, por exemplo, pode acontecer de... chamei alguém para me ajudar no computador, a pessoa, no fim, deletou um monte de coisa que não podia, né? Daí, qual que é a mente que eu vou usar? Aquela que é centrada no meu problema, que está agarrado nas minhas questões, nos meus prejuízos, ou aquela que vai virar e falar, não, mas essa pessoa veio até aqui me ajudar. Né? É essa transformação de uma mente que sai do eu, do agarramento do eu, para a mente que transforma em... qual que é o termo, César? A mente apreciativa, certo? Então, a gente... não é uma coisa distante, é uma coisa muito próxima e que a gente faz o tempo inteiro, que a gente pode estar observando, tá? Então, agora, gente, vamos começar. Eu vou pedir para vocês sentarem numa posição confortável. Sentem-se em cima dos isquios, dos ossinhos do bumbum. Coluna ereta. Visualizem que tem um fiozinho que sai do final do topo da cabeça, como um alongamento da coluna. E esse fiozinho vai sendo tensionado em direção ao céu. Conforme esse fiozinho vai sendo tensionado para cima, a coluna alonga, os ombros relaxam. E a cabeça encaixa no final da coluna, o queixo cai levemente em direção ao peito. Relaxem a boca. As mãos podem ficar pausadas no colo. Quem estiver em cadeira, lembre-se de deixar os pés bem apoiados no chão. Os olhos podem ser fechados ou semicerrados. Sempre, se os olhos estiverem abertos, escolha um ponto mais ou menos a 45 graus para ter foco. Lentamente, a gente vai entrando em contato com a nossa respiração. Fazendo uma respiração consciente. Observem se essa respiração está mais torácica, se ela está mais abdominal. Se ela estiver muito no peito, coloque a mão na barriga, vão trazendo o ar até a mão. Agora eu vou convidar vocês
para dar 3 respirações profundas, mais profundas, inspirando pelo nariz e expirando lentamente pela boca, tentando alongar a expiração o máximo possível. Voltando à respiração regular. Eu vou pedir para vocês se aprofundando a atenção de vocês no ato de respirar, na temperatura do ar que entra, na temperatura do ar que sai, fazendo uma conexão cada vez maior com o ato de respirar. Sentindo a temperatura do ar que entra, do ar que sai. Movimento das narinas. Sentindo o ar entrando nos pulmões. Inspirando e expirando. Se alguém tiver com a mente muito agitada, pode contar as respirações. Contem de 1 a 10 e daí voltem para o 1. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando.
Se algum incômodo físico começou, aceite que está doendo, que está coçando, sem resistir. Você pode até afirmar para você mesmo: estou com dor nas costas. E respira nesse lugar onde está a dor, em acolhimento, em aceitação. Da mesma forma, os estímulos mentais, se você se distrair um pouquinho, não tem problema. É só voltar gentilmente à sua respiração. César, quando você quiser. Então, sem sair do estado de concentração e atenção que a gente atingiu agora, eu vou convidar a todos para que a gente comece a fazer essa meditação com uma análise. Então, primeiro, a gente vai analisar o sofrimento de todos os seres nesse exato momento. Então, na nossa mente, quem quiser fechar os olhos, a gente pode começar a visualizar como um exemplo todas as pessoas que estão nos hospitais, ao redor do mundo, acometidas pela doença, pelo coronavírus, todas as pessoas que estão sofrendo com a dificuldade de respirar, a dificuldade de suportar esse sofrimento. A gente visualiza ou imagina como que está essa situação. A gente visualiza os médicos que estão trabalhando incansavelmente. Quem conseguir, imagina como é a situação de quem perdeu o seu emprego, de quem perdeu parentes para essa doença. E agora a gente visualiza que todo esse sofrimento de todas essas pessoas, eles tomam a forma de uma fumaça de cor escura, e ele sai do corpo dessas pessoas e se dissipa no ar. Em cada respiração, a gente pode visualizar isso de uma maneira mais clara, para que a gente possa compreender o sofrimento de cada uma dessas pessoas, das suas diversas manifestações. Então, eu vou convidar a todos que façam 3 inspirações e expirações profundas com essa visualização. Sem pressa. Aos poucos, a gente vai contemplando que essa visualização dissipa o nosso autoapreço. Ela dissipa a sensação de que o nosso sofrimento é maior do que o de qualquer pessoa. Novamente, eu convido agora para que todos visualizem que o nosso corpo
ele vai se tornando gradualmente uma joia, uma grande joia, luminosa, bela. E a essa joia, a gente vai dar o nome de joia que realiza todos os desejos. Agora, o nosso corpo, a nossa fala e a nossa mente é a joia que realiza todos os desejos de todos os seres. E essa joia emana uma luz cálida e reconfortante que atinge todos os seres do nosso planeta. Atinge a todas as pessoas que estão nos hospitais e que estão experienciando qualquer outra manifestação de sofrimento. Atinge os animais, atinge o meio ambiente e ela se espalha por todo o universo. E eu convido a todos que inspirem e, ao expirar, a gente visualize que essa luz chega mais longe e todos os desejos de todos os seres são realizados. Vamos fazer isso por mais 5 respirações, concentrando em cada significado. Aos poucos, a gente vai trazendo a nossa atenção de volta ao nosso corpo físico, tomando a forma natural do nosso corpo. E agora a gente analisa na nossa mente como o nosso sofrimento pode ser insignificante perto do sofrimento das outras pessoas. E como a gente carrega dentro de si a potencialidade de causar a felicidade das outras pessoas. Uma resolução firme, a gente decide, então, de agora em diante, desse momento em diante, a assumir uma postura mental que ampare ações que beneficiem a todos os seres, uma fala que beneficie e que traga felicidade a todos os seres, e o mais importante, um pensamento positivo e foque na felicidade de todos os seres. Liz, eu gostaria que você fizesse agora a transição do nosso estado de meditação para um estado de atenção. A Cris está com o microfone fechado. Desculpa. A gente pode agora, retomando contato com a nossa respiração através do nosso corpo, colocando atenção na temperatura do ar que entra
do ar que sai, sentindo o peso do corpo na cadeira ou na almofada. Ancorando toda essa experiência que o César trouxe para o nosso corpo mesmo, para a nossa realidade mais concreta. Inspirando e expirando. A gente pode dedicar também as energias positivas geradas por essa prática a todas as pessoas que estão em sofrimento nesse momento, para que todas elas possam gozar prontamente de boa saúde, de paz, de amor e de acolhimento. Aos poucos, no tempo de cada um, gentilmente, podem ir abrindo os olhos, mexendo um pouco o corpo. Mas era essa prática, eu não conhecia ela. Ela é desse mestre que fez na Hanseníase? Muito legal ela. Sim, essa prática é o que a gente chama de Tonglen, que seria o tomar e dar. Foi uma experiência bastante diminuta do que é a meditação de Tonglen. Geralmente a gente pode ficar aqui mais de uma hora nesse estado de meditação, de visualização. E para os praticantes que são bem treinados, quando a gente cria esse sentimento de compaixão, de analisar o sofrimento dos seres e visualizar que esse sofrimento ele está subindo como uma fumaça negra, uma fumaça enegrecida, escura, a gente visualiza, quer dizer, os praticantes que são bem treinados visualizam que essa fumaça ela entra pela nossa própria narina e ela destrói a nossa mente de alto apreço, e ela é representada por uma massa de energia escura no nosso coração. Então, a gente inspira por compaixão e toma o sofrimento, e a gente expira por amor e oferece a felicidade. E essa prática, para concluir, era algo que me suscitava, quando eu era mais novo, um certo temor. Eu imaginava, será que se eu inspirar essa energia de sofrimento das pessoas, isso não vai amadurecer realmente em mim? Então, eu ficava inseguro. E aí, um dos meus gurus me disse, no ensinamento, de que essa prática ela equivale a uma pessoa que fica no quarto dizendo, tomando uma firme resolução de fazer alguma coisa. Então, a gente imagina, trazendo o paralelo para algo que seja, vamos supor, negativo, que seria um assassino. Se a pessoa fica no quarto falando, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, quando ela sai do quarto, ela tem uma alta propensão de matar. Trazendo esse paralelo para o positivo, se você treina a sua mente na meditação de Tonglen, de tomar e dar, repetidas vezes, repetidamente, em qualquer situação que você se encontre, quando você se levantar da sua almofada, do seu estado de meditação, você tem uma alta propensão, uma alta probabilidade de agir com altruísmo. Então, eu acho que essa meditação, ela serve para esse momento, mas ela serve para a gente fazer todo dia.
ela é um treino realmente para a gente acostumar a nossa mente, para sintonizar a nossa mente numa vibração positiva. Eu conheci o Tonlen com a respiração, né? A gente trazendo toda essa fumaça preta, a gente visualiza primeiro uma fumaça, uma bola de energia preta dentro da gente, considerando que a gente realmente tem toda essa negatividade, mesmo que a gente não saiba, e depois expirando. Eu achei que fosse uma... Eu não sabia que tinha versão Tonlen. Eu achei essa, pelo menos para quem não está acostumado, ela é mais suave, né? Assusta menos. Mas Assusta menos. tem Assusta mais um menos. valor. Não, ela com certeza ela leva a gente a desenvolver técnicas de meditações mais profundas, de maior doação, mas eu acho que para as pessoas que têm esse primeiro contato com essa prática, soa assim, será que eu aguento receber toda essa Foi carga perfeito. negativa? Porque só visualiza a fumacinha, não inspira nada por enquanto, e a Por gente enquanto, a vai gente recebe. resolvendo, né? Exato. Alguém tem alguma pergunta? Júnior, você sempre tem uma pergunta, Júnior? Não? Linas, Lili, né? Liana e Lina, tudo bem? Tudo bem? Como é que foi? Alguém quer falar alguma coisa? Gente, está todo mundo quietinho hoje. Véspera de lua cheia, o pessoal tinha que estar agitado. Quem está aqui tá tranquilo. Perim, Tudo bem. tudo certinho. Gil, que bom te ver aqui. Meu professor de constelação eterno, para sempre. Luiz, É? ninguém tem perguntas? Nenhuma Não. curiosidade? Du, quer falar alguma coisa? Vai estar quietinho hoje também, é isso? Hoje eu estou quietinho, mas eu gostaria de agradecer o César pela prática. E realmente, eu pratiquei bastante Tonle e sempre tem essa questão, né? Quando a gente vai conduzir para alguém ao medo, né? Esse medo, esse temor é sempre presente, assusta bastante, né? Adorei o que ele fez. Porque a É hora que ele fantástico. começou com a fumaça preta, eu falei, ele vai me soltar o tom, é aqui. Essa forma foi muito Foi suave muito e suave, obrigada, aprendi essa. inspirador. Obrigado, César. Obrigada mesmo. Eduardo é Feliz. meu irmão. Eduardo é meu irmão mais velho de Sanga, né? Na verdade, eu que tenho que agradecer ele. Michele, Tuco, Yai, tá todo mundo bem? Sem perguntas? Você não dormiu hoje, né, Felipe? Tá mais fácil a prática de mindfulness, ficar um pouco mais em silêncio? Tá, Fê? Então, gente, se ninguém tem mais perguntas, se ninguém quer falar mais nada, a gente pode encerrar. Queria agradecer a presença de vocês. A gente Quarta-feira, agradece a de vocês também. às 19 horas, eu tenho a Tatiana Xavier aqui. Ela vai fazer, ela tem um conto lindo, gente. Ela me mandou o conto, eu chorei lendo o conto. E a gente vai fazer uma prática em cima disso, que é o fluxo da vida. A gente vai falar sobre o fluxo da vida na quarta-feira. E dia 20 a gente tem o Edu aqui, falando um pouquinho sobre a linhagem dele, que é a Theravada, né? Que é muito especial também. Na verdade, os Theravadas são, né, os pais, né? São os pais do Mindfulness, né? É de lá que sai esse conceito muito forte do Zazen, do Theravada, né? No budismo tibetano. Então, gente, espero que vocês tenham aproveitado, né? E possam estar praticando sempre que vocês quiserem isso aqui, tá bom?
Então, Beijo para todo Então, mundo. obrigada. Boa noite. Beijo. Valeu. Tchau. Boa noite. obrigada, Obrigada. tchau. Obrigada, César. Obrigado.